Bem-vindos ao Informação em Pessoa. A atual situação financeira de Portugal obrigou a um aumento da taxa de IVA para 23%. Esta operação teve efeitos imediatos na restauração. O consumo nos cafés foi muito afetado, como podemos ver nesta reportagem. Face ao aumento do IVA na restauração, que no início deste ano passou dos 13% para os 23%, e à subida nos custos das matérias-primas, como a energia, muitos dos estabelecimentos vão ter que tomar medidas para continuarem abertos. Independentemente da casa ser uma casa reconhecida, temos menos clientes e compram menos, naturalmente. O problema é assim, nós o café diminuímos, era 65, passamos para 60, para ver se chamava mais pessoal. Mas mesmo assim é que não há condições, que não há dinheiro. O pessoal não tem dinheiro, sente-se que não tem dinheiro. Para os empresários que decidirem não aumentar os preços, o desafio será maior, já que terão que encontrar alternativas para equilibrar as contas e atrair clientes. Alguns optam por criar menus, outros por deixar os preços constantes. Mas estas medidas não estão a ter resultados. Preço, menus também se fez um reajuste, mas mesmo assim o pessoal não tem dinheiro para comer. Muitos portugueses estão a adaptar-se à crise económica. O poder de compra é cada vez menor e as refeições começam a ser feitas em casa. Sim, eu tenho cortado. Tenho ido menos, costumava ir todos aos fins de semana, não tenho ido, portanto tenho tentado cortar um bocado nas despesas. Ao máximo evitar fazer refeições fora de casa. Segundo os proprietários, ainda há esperança. É preciso pôr a criatividade a trabalhar e arranjar a forma de cativar os clientes e dar a volta a esta situação. O pequeno almoço constitui uma fonte de nutrientes que proporcionam o bem-estar físico e mental durante todo o dia. A equipa do UFP-TV foi para a rua saber qual a importância desta refeição na vida das pessoas. Considerado pelos especialistas a refeição mais importante do dia, vamos tentar saber se o pequeno almoço é um hábito diário dos portugueses. É a refeição mais importante para mim. Normalmente é leite com café e pão com manteiga. Às vezes costumo, outras vezes não, devido ao tempo. Tomo sempre pequeno almoço. Gosto de comer um pão com fiambre e um galão. Para quebrar o jejum, este ritual é a forma mais saudável de começar o dia. Regula o apetite, ajuda a concentração e restabelece a energia. Os seus benefícios são conhecidos por todos, mas continua a haver uma percentagem da população que omite este ritual e que encontra na preguiça matinal ou na falta de tempo uma desculpa para não tomar o pequeno almoço. Conheço pessoas que nem sequer tomam o pequeno almoço. Tomam, por exemplo, a meio da manhã só. Ou porque não se sentem tão bem dispostos, ou porque não gostam de, ao acordar, comer alguma coisa, preferem estar sem comer e depois só à meia da manhã e comem. Eu acho que agora, com esta pressa toda, que as pessoas andam sempre cheias de pressa, eu acho que lhes passa um bocado ao lado, mas é das refeições mais importantes do dia. Porque hoje em dia as pessoas têm demasiada coisa para fazer, então esquecem-se sempre do mais importante, que é o pequeno almoço. Principalmente para as pessoas que acordam cedo, estar sem nada no estômago durante muito tempo é prejudicial para a saúde. Eu ando mais cansada se não tomar o pequeno almoço e tenho sempre tendência de comer sempre mais qualquer coisinha. Eu chego aqui à faculdade e gasto assim um pouco mais de dinheiro que eu deveria gastar. Se não tomar pequeno almoço não consigo funcionar, principalmente com falta de café, que para uma questão de saúde física é mesmo necessário, porque é onde nós vamos precisar de maior energia. Para começar o dia, obviamente. Alimentos como o pão, o leite e o café fazem parte do início do dia de milhões de pessoas em todo o mundo e são a chave para obter maior rendimento físico e intelectual. A UFP foi à Baixa do Porto tentar perceber, junto das pessoas com mais idade, qual a sua relação com a internet. A internet faz parte do cotidiano de muitos portugueses. Será que este vírus já atingiu a terceira idade? Viemos à Baixa do Porto tentar compreender. Hoje em dia a internet é uma ferramenta necessária para qualquer pessoa, não é? É imprescindível. Para mim a internet não existia, porque há muitas coisas que se faz para a internet que não sabendo fazer. Hoje que faço um documento que é no instante, passar para aqui e para lá, está-se mais... Antigamente era preciso ir aí, um lado ou outro, levava tempo, fazer qualquer coisa rápida. Os jovens usam diariamente a internet, por isso tentamos perceber qual a frequência de utilização deste meio pelos mais idosos.
diária, sistematicamente, tenho mesmo que utilizar para fins profissionais. É excepcional, supera tudo e todos na medida em que suprime o correio, suprime as comunicações bancárias, permite as compras imediatas a nível de armazenamentos dos grandes superfícies, portanto é um meio de comunicação e de trabalho extraordinário. Todos os dias, até no contacto com a própria faculdade e pessoalmente, onde eu faço as minhas coisas pessoais. É conhecida a influência da internet nos jovens. Estes trocam o meio ambiente pelo sedentarismo. Qual será a opinião da população mais envelhecida acerca desta mudança social? Os jovens estão-se a esquecer de utilizarem a mão para escrever. O que é que acontece? Acontece que a escrita depois começa a ser má. Eu acho que devem fazer um intervalozinho e de vez em quando treinar a escrita também. Porque depois chega-se a uma certa idade e não se sabe escrever. Porquê? Porque utilizaram sempre a parte do computador. Acho que falar frente a frente está em desuso e pela internet acho que é o que elas optaram, é que os jovens optaram. Acho que é um mal necessário. Ou seja, os desafios da atualidade são diferentes dos da minha geração, em que escrevíamos à máquina com 2 dedos, à máquina de escrever, e hoje a nova geração tem de corresponder às novas tecnologias e, portanto, tem de efetivamente viver com esse instrumento. Apesar dos riscos inerentes à internet, o aumento da utilização deste meio de comunicação é considerável nas pessoas com mais idade. Vamos agora para o exterior, onde está a nossa repórter Márcia. Obrigada, Inês. Encontro-me com a professora doutora Fernanda Viana, do Centro da Universidade Fernando Pessoa. Bom dia. Olá, bom dia. Com base na sua experiência de aulas a pessoas da terceira idade, acha que estes sentem grandes dificuldades com as novas tecnologias? Eu penso que sim, é um primeiro impacto em que eles de facto sentem alguma dificuldade e assusta-os um bocadinho poderem trabalhar, como no caso do computador, com a internet, assusta-os um bocadinho. No entanto, a partir do momento que eles conseguem perceber e ter confiança suficiente para avançar e continuar a explorar mais o computador e essas novas tecnologias, de facto eles fazem coisas maravilhosas e eles próprios dizem que é muito bom e que foi uma descoberta muito interessante. E acha que aprender a trabalhar com as novas tecnologias, com a internet, traz vantagens na medida em que se aproximam mais com os jovens? Sim, aproximam-se mais com os jovens e entre eles também, não é? E entre a família, não é? Porque eles podem depois explorar o próprio software e criar coisas engraçadas, filmes, utilizar as próprias fotografias, imprimir as fotografias, enviar mails. Portanto, eles acabam por explorar depois essas novas tecnologias, não aproximando-nos apenas dos jovens, mas de toda uma comunidade que utiliza a internet, não é? Muito obrigada. Ficamos então com o depoimento da doutora Fernanda Viana e passo para ti, Inês. Obrigada, Márcia. O conceito de crise está frequentemente associado com o cinema português. Vamos perceber, junto de Eduardo Paz Barroso e Isabel Ponce, Leão, qual a situação da sétima arte panorama atual português. E quando ficar sozinha e o gajo te perguntar o que é que você faz, tu respondes. Callgirl é um dos filmes portugueses mais vistos em Portugal, assim como O Crime do Padre Amaro e O Filme da Treta. Mas nenhum destes filmes ultrapassa os valores dos filmes internacionais mais vistos em Portugal, como por exemplo o filme Avatar. Por isso, a UFP foi ao encontro de 2 especialistas e amantes do cinema português para perceber se este se encontra numa crise. Não se pode falar na palavra crise porque a crise funciona sempre como uma expressão desculpabilizante. O problema principal que o cinema português tem neste momento, de uma forma muito resumida, tem a ver com o financiamento do cinema português e com estarmos na véspera de mais uma alteração legislativa que vai, uma vez mais, criar um novo enquadramento legislativo para o cinema português. A crise é mais um mal-estar, porque isto é que eu acho que vale a pena distinguir e este aspecto eu sublinhava. Talvez substituamos crise por mal-estar, mas o mal-estar faz parte da criação. Não acho que o cinema português esteja em crise. Acho que depois do 25 de Abril, com uma certa abertura de determinadas liberdades, há um grande incremento para o cinema português. E nós começamos a ter filmes até com alguma qualidade, nomeadamente de Teresa Vilaverde, de João Ramijo, de Manuel Mozos. Contudo, parece-me que ser no século XXI que o cinema português avança e consegue começar a ser reconhecido lá fora. Muitos são jovens aspirantes a cineastas em Portugal.
Porém, tendo em conta a conjuntura adversa do cinema português, será que o Estado os devia subsidiar? Tanto é necessário apoiar um filme do Oliveira, como é necessário apoiar um filme de um jovem realizador. Porque se o Estado não contribuir, na situação atual, é muito difícil que haja produção com qualidade. E há muitos projetos que ficariam definitivamente comprometidos. Os filmes mais vistos portugueses têm algo em comum, o sexo e o humor. Serão estes temas boas premissas para levarem os portugueses a assistirem ao cinema nacional? Infelizmente acho que é o sexo, é o amor, é a prostituição e a homossexualidade. E as drogas também. Acho que sim. Acho que é isso que mais leva as pessoas ao cinema. Agora, se nós conseguimos tratar as coisas com subtileza e num aspecto construtivo, não vejo mal nenhum. O problema é que me parece que ainda não foi encontrado o elixir que faz com que essas coisas sejam tratadas de forma bastante construtiva. Não há problema nenhum no sexo e no humor se o sexo e o humor tiverem qualidade. O problema está quando o sexo e o humor não têm qualidade. Para João Salavisa, Miguel Gomes e Gonçalo Tocha, o cinema português está em coma. Mas para Eduardo Paz Barroso e Isabel Ponce Leão, o reconhecimento internacional coloca o cinema contemporâneo que se faz em Portugal no caminho da prosperidade. Por hoje é tudo. Obrigada pela sua preferência.